Está começando mais um Opinião FC, o programa de futebol do jornal Opinião CE. Eu sou Gustavo Calvano e hoje nós falaremos as principais notícias do futebol cearense. Para completar nossa conversa, hoje eu trouxe nosso amigo jornalista Sérgio Amizade. Tudo bem? Tudo bem, Gustavo. Prazer estar com vocês, estar com o Fernando também. Estamos aqui para tocar a bola contigo e com o Fernando. Bora. E eu também trouxe o nosso amigo Fernando Barbosa. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Gustavo, Sérgio Amizade, a você que nos assiste, né? Se inscreve aí, né? Ativa o sininho, recebe as notificações, manda comentário, manda sugestões. Estamos aqui para falar de futebol de uma maneira diferente, num bate-papo descontraído. Pois é, hoje a gente vai conversar sobre os últimos jogos, né? Que foram bem importantes pro cenário que a gente está vivendo agora. Porque eu gostaria que a gente começasse falando do Fortaleza, que o Fortaleza perdeu a terceira derrota seguida, né? Perdeu por vitória de 2-1, foi um jogaço, querendo ou não, mesmo com a derrota foi um jogaço. E aí eu queria saber, começar com o Fernando, eu queria saber o que é que tá dando de errado no Fortaleza, por que o Fortaleza tá nessa situação ruim, perdeu 3 jogos seguidos, um pro Ceará, outro pro Altos e agora um pro Vitória, todos de 2-1, e os 2 últimos de virada, né? Então o que é que tá acontecendo? Pois é um mistério, mas tem uma coisa que, assim, alguns já tentaram, outros não. O Fortaleza está sendo um time muito estudado. Você vê que geralmente a falta de efetividade nas finalizações do Fortaleza deve-se muito também às montagens dos treinadores adversários para barrar o estilo de jogar. Aí que acontece que a gente fica vendo muito. Fica muito concentrado no meio, para tentar penetrar na área ali pelo meio, ou vai para jogadas de ponta, né? de linha lateral para tentar cruzar na área e esperando contar com a finalização, no caso do Lucero, que é um atacante alto, né? Mas os adversários, assim, em suma, os adversários estão sabendo neutralizar o ataque tricolor, mas o Fortaleza não está tendo a eficiência de burlar, de conseguir romper essa barreira defensiva dos adversários. E, coincidentemente, foram placares, né, que a gente costuma chamar, quando acontece demais, a gente costuma chamar de carimbo. Se você prestar atenção, os gols no jogo do Vitória, as 2 primeiras finalizações do Vitória foi que resultaram no empate, no gol de empate e no gol de virada. E foram 2 falhas, né? 2 falhas. O primeiro gol foi do Zé Wellison, que deu um passe errado na área de defesa, e o outro foi o Pacheco, que cabeceou errado ali, sobrou, e foi um belo gol, né? Foi fora da área, chutou no canto do goleiro. O João Ricardo falhou. Eu não diria que ele falhou, mas que a bola era defensável, era. Agora, se você tiver tido a oportunidade de acompanhar pelo ângulo de trás, tinha muita gente na frente do João Ricardo. Ou seja, ele mais perdeu o tempo da bola do que falhou numa bola defensável. Você tem que analisar esse ponto de vista. Quando você vê a jogada, a finalização por trás do gol, o João Ricardo, quando ele percebeu que a bola passou pela defesa, já era tarde. Pois é, eu queria saber do Serginho, se o Serginho concorda com isso que o Fernando falou, porque eu vi muita gente já comentar, até brincar, né, alguns torcedores do Fortaleza querendo defender essa má fase, de que o Fortaleza virou o Flamengo do Nordeste. Porque tinha essa história, né, de que contra o Flamengo todos os times jogam 2 vezes mais, se esforçam mais, e foi até uma reclamação que eu vi de vários torcedores de falta de entrega. Será que existe essa falta de entrega por parte do elenco do Fortaleza? O jogo acabou, os jogadores pareciam estar tranquilos, enquanto você vê que os jogadores do Vitória estavam exaustos. Então eles estavam dando a vida. Então, assim, será que enfrentando um oponente como o Fortaleza, vendo o histórico do Fortaleza, de competições internacionais, de bons resultados consecutivos
no Campeonato Brasileiro, se isso interfere na hora que um time vai enfrentar. Se enfrenta com mais gás, se enfrenta com mais vontade. Eu queria saber do Serginho. Eu acho que o Fernando falou legal quando disse que o Fortaleza é um time a ser batido, principalmente quando por times da região. Então você vê que as 3 derrotas do Fortaleza foram para 3 times da região, Norte e Nordeste, né? Perdeu para Ceará, perdeu para o Vitória e perdeu para o Alto do Piauí. As 3 derrotas. Então é um competitivo direto na região, né? E, por exemplo, você venceu o Fortaleza, aí o cara no país hoje em dia ele fala, pô, aquele time ganhou do Fortaleza, ele deve ter lá suas qualidades. E eu acho que, fundamentalmente, o Fortaleza atravessa uma má fase. A má fase ela tem assim, algumas características que... Como é que funciona uma equipe de futebol? Ela tem que estar com todos os jogadores. É como se você tivesse assim, um fio mestre ligado numa bateria, entendeu? E esse fio se reproduziria dentro de campo pelos 11 jogadores, torcida e todo mundo. Então está todo mundo vivendo o mesmo instante. Só que quando as coisas começam a dar errado dentro do campo, alguns fios começam a desconectar. Então os 2 gols, como você colocou mesmo, né, os 2 gols do Vitória foram em 2 falhas concretas. Qual foi a falha que o Vitória estava fazendo? Quando o Lutero vinha pegar a bola fora da área, o Vitória com 3 zagueiros, ele não acompanhava o Lutero quando vem. Ele vem cá fora da área, ele pega a bola e ali faltando uns 4, 5 metros para entrar na área, dali ele despeja um canhão. Foi o gol que o Fortaleza fez, entendeu? Depois, o que ocorre? Aí o jogo fica aqui, lá, tá, não sei o que e tudo. O Marinho, né, na sua batalha pessoal, porque o Marinho pega a bola e ele leva para cima. Ele está do lado direito, ele leva para cima e o segredo dele é levar a bola para esse pé esquerdo e lá do pé esquerdo despejar uma varada em direção ao gol. Só que todo mundo faz a falta. Ninguém deixa mais o Marinho jogar, ele não tem mais essa liberdade. O lado direito do Fortaleza passou a ser uma coisa morta. Até porque, se a gente recordar, 2 figuras importantíssimas dentro dessa história que o Fortaleza vem construindo ano a ano são o Tinga e o Pikachu. O Pikachu tinha até um grito de torcida, é gol do Pikachu, entendeu? O Pikachu não está com o mesmo rendimento. O Tinga já não joga todas as partidas seguidas, sim, entendeu? Então o time fica com as suas limitações desse lado do campo. E o Fortaleza está sendo marcado. O Fernando abordou uma coisa certa, que é o técnico analisa. Então ele já sabe que, seja lá quem entre, você tem que ter 2 jogadores em cima do Moisés no lance de contra-ataque. Se for o Breno Lopes também, porque é um jogador rápido e finaliza também. O Fortaleza se ressente também de um meio-campo, tá, que está encontrando alguma dificuldade de marcação, né? O Paul Fernandes é um jogador de extrema habilidade, muito técnico, mas é um jogador de andamento, sabe, que não tem o mesmo andamento que como o time do Fortaleza propunha. Então o Fortaleza está começando a tentar se organizar de uma outra forma, está encontrando dificuldade. Então o que ocorre? Os jogadores ficam inseguros. De repente um jogador falha, né? O Bruno, como é o nome do lateral esquerdo? É o Bruno Pacheco. Bruno Pacheco é um extraordinário jogador, eu gosto muito dele. Mas é um jogador que, por exemplo, ele tenta a jogada. Daqui a pouco tem uma cabeçada para o meio da área, que é um lugar que é um erro crasso, que um juvenil não erra uma bola dessa. Um garoto de sub-20 não erra porque ele é ensinado a não fazer isso, entendeu? Então o Fortaleza vive um instante ruim e começa a apresentar uma série de defeitos, justamente porque o time não está totalmente conectado, tem alguns jogadores, Pochettino não está jogando a mesma coisa que jogava, então é um time que está enfrentando dificuldades. E assim, uma coisa interessante que o Serginho falou, né, é em relação ao Paul Fernandes. O Paul Fernandes não que ele seja lento, né, não vou chamar o jogador de lento, até porque a gente sabe da qualidade dele, mas ele é muito aquele jogador que cabeça levantada, entendeu? Então ele pisa na bola, olha, analisa.
Então, às vezes, a impressão que passa é que falta um pouco de velocidade, entendeu? Porque, assim, você pegar a falha do Zé Wellison, o Zé Wellison ele errou um passe, mas ninguém no meio campo apareceu ali para roubar a bola também. Isso. O passe que ele errou foi em direção ao meio campo. Então, se o passe foi interceptado, pelo menos era para ter ido para alguém. Então, a pessoa que era para receber esse passe já era para estar ali marcando firme. E não foi o que aconteceu. O cara teve liberdade de tocar, chutou e fez o gol. Entendeu? E o do outro foi bem parecido, mas um pouco mais. Foi bem mais rápido o lance do Pacheco. O Pacheco já errou. O jogador do Vitória já ajeitou. E o Baralhos marcou o gol. Então foi muito rápido. Foi muito rápido a jogada. Então esse eu nem falo. Mas você vê um pouco dessa falta de, como o Serginho falou, do time tá ligado. Sincronia, né? E outra coisa, você viu que até após o jogo, o Vojvoda, ele assumiu a responsabilidade, mas muita gente não se tocou, que ele também disse. Eu sou o responsável porque sou eu que treino o time, mas quem executa são os jogadores. Quem joga são os jogadores. Então, né? Ele não é que ele tenha assumido 100% a 100%, culpa. não. Se a gente prestar bem atenção na declaração dele, ele dividiu a culpa. Mas aquela coisa, né? Aquela máxima que diz: o que é mais fácil, demitir 11 ou demitir só um no caso? Acho que não creio que seja o caso, porque, como eu disse, tem que ver o que fazer para romper essas defesas adversárias, ver essa questão do meio campo, se marca, se faz aquele jogo de armação, né, para quem estiver mais à frente, mas que existe uma falha no meio campo também existe. Aí sobrecarrega a defesa. Que o meio campo do Fortaleza, se a gente prestar bem atenção, não está fazendo a marcação necessária. Pois é, e um fato curioso também da derrota do Fortaleza é que, apesar da derrota, o time começou bem no primeiro tempo, dominou bastante o primeiro tempo. E eu queria falar do Lucero, que o Lucero marcou um golaço. Foi um golaço, acho que, se duvidar, foi o gol mais bonito da competição até o momento. E justamente no momento em que estava essa especulação de que o Fortaleza está atrás de um 9, ainda não tem um nome definido 100%, mas já está em busca de um 9 para contratar. E aparentemente a impressão que dá é que ele não aceitou muito bem essas críticas, porque na hora da comemoração ele bota a mão na orelha como se não tivesse ouvindo as críticas, e foi realmente um golaço. E aí eu queria saber se realmente o Lucero ele pode voltar a ser aquele jogador que ele foi para o Fortaleza antes da contusão, porque existe o Lucero antes da contusão, né, na temporada passada, e o Lucero pós-contusão, que antes da contusão ele estava brigando por artilharia. Eu queria saber se ainda nesse começo de temporada, nos estaduais e na Copa do Nordeste, se ele pode voltar a ser aquele Lucero, né? Com relação a problema de contusão, isso aí realmente afeta muito, né? O Serginho foi jogador, sabe muito melhor do que nós dois o que é essa questão de você passar por um problema de contusão, fazer o tratamento de recuperação, voltar aos treinamentos para efetivamente entrar em campo de novo. É complicado, mas a gente observa, e o Serginho falou muito bem, com relação ao golaço que ele marcou, ele usou ali da inteligência no ponto que você diz assim: não estamos conseguindo penetrar na área. Ou seja, a primeira oportunidade que o Lucero teve, que viu ali teve aquela visão aberta, e ele viu que ali era uma chance, uma oportunidade de finalizar para o gol e conseguiu o objetivo, foi isso. Porque para você, o camisa 9, como classicamente o torcedor brasileiro imagina, para ele estar o tempo todo dentro da área, ele tem que receber de alguém. E esse alguém são os pontas, né? Os antigos pontas, ponta esquerda, ponta direita, ou um lateral que apoie. Pois é, e foi até um recado mesmo também, né, de eu ainda estou aqui.
Isso. Independente se o Fortaleza está atrás ou não de um A atacante. contradição é imensa. A contradição, né, se a gente prestar atenção, né, o centroavante, a saudade do centroavante é uma coisa que está em todas as torcidas. Por quê? Porque isso vem desde o tempo que o futebol não era função. O jogador tinha uma posição. Então, o ponta esquerda, jogava pela ponta esquerda, tinha um ponta direita, tinha um meia ponta de lança que encostava no centroavante, tinha o meia armador e tinha o volante. Essa era a peça ofensiva que fazia parte do ataque, né? Característica desses jogadores: os pontas, eles driblavam em direção à linha do fundo do campo, a grande maioria deles, e de lá eles cruzavam as bolas. E aí o centroavante entrava, fingia que ia para um lado, vinha para outro, tá, não sei o quê. Enfim, tinha um aproveitamento. E na cabeça do torcedor ficou que o centroavante é o cara mais responsável da equipe de fazer os gols, porque ele é o que joga mais próximo e teria como característica fazer gols. Só que, vamos lá, aí o futebol começa a mudar seu conceito, muda as questões de saúde, os jogadores passam a correr muito mais, o tratamento passa a ser muito melhor, começa a fluir no futebol a ideia de funções. Então, o mesmo jogador deve ser capaz de executar funções ofensivas e defensivas. E é nisso que a gente vem mergulhando desde a seleção holandesa, desde o tempo do futebol, essa movimentação, né? E aí a gente chega no time do Fortaleza e chega no Lucheiro. Vamos lá. Vocês já viram Moisés ir à linha de fundo e cruzar alguma bola? É até interessante observar isso, que o próprio Serginho falou no começo da fala dele, que o Marinho ele faz essa movimentação de cortar para dentro. Ele pega a bola, tenta driblar para tentar finalizar. Ele corta para dentro. Então você veja bem, essa bola, ela não vai chegar, ela raramente, só um ou outro lance dentro da partida, ela vai chegar vindo do fundo do campo para o Lucheiro antecipar uma jogada e tentar fazer, né? O Tinga era um jogador que, mesmo sem ir no fundo, ele metia essa bola muito bem de 40, 50 metros, porque ele tinha uma qualidade de passe muito grande, entendeu? Mas o ala direita do Fortaleza não é mais o Tinga. Ou é o Brit, que joga, ou outras vezes o Mancuso, que é um jogador de toque de bola. Não é um jogador de metida de passe longo. E oscila, na minha opinião, oscila demais o Mancuso, o desempenho dele, partida a partida. Né? Tem partida que ele vai muito bem, tem partida que ele vai mal ou muito mal, como foi no caso do Clássico Rei. E ele só foi substituído faltando 5 minutos já no período de acréscimo. Então vamos lá, vamos pegar então os maiores times do mundo. Pega o Real Madrid, tá? O Real Madrid não tem um centroavante. Não tem. Por exemplo, teve até uma briga, agora eles estão se entendendo os quatro. O Rodrigo, Beckman, o Mbappé e Vini Júnior. Começaram a se entender, a coisa está funcionando melhor. O Mbappé topou jogar pelo meio. Mas o Mbappé queria jogar onde o Vini Júnior jogava, que era da esquerda para dentro, onde ele jogou a vida inteira. Então, o centroavante, ele é algo assim em extinção no futebol. Todo mundo quer um centroavante. E os centroavantes, a maioria deles, pô, esse centroavante não joga nada, a gente traz esse cara e tudo, porque a bola não chega para os caras. Não chega lá. Ela chegava no tempo que jogava com 2 pontas abertas. O Zizinho, né? Ele jogou na seleção brasileira com ponta esquerda, que veio do Maranhão jogar no América do Ceará. Isso na década de 60, entendeu? Acho que até um pouco antes, né? E ele era um jogador extraordinário de habilidade, o canhoteiro. Era o canhoteiro. O Assis Furtado, que era professor de educação física da imprensa, já falecido, o Assis Furtado me contou que o canhoteiro chegava na Praça do Ferreira, ele usava um sapato bico fino, sabe, aqueles grandão de 2 cores, aí ele chegava, aí pegava uma chapinha, jogava no chão,
jogava essa chapinha, aí batia assim com o bico do sapato, aí a chapinha subia. Aí ele batia com a coxa direita, batia com a coxa esquerda e com a coxa direita novamente, ele puxava assim a camisa social, abria o botão e jogava a chapinha dentro do bolso, rapaz. Era extremamente habilidoso. Zizinho foi um extraordinário jogador brasileiro que foi técnico do Ceará, foi meu técnico no Ceará. E uma vez bate-papo, perguntou, Zizinho, quem era o cara que você gostava de jogar? Aí ele falou assim, era o canhoteiro. E o Zizinho era meia ponta de lança, ele encostava no centroavante. Falei, mas por que isso? Ele falava assim, porque quando o canhoteiro pegava a bola lá na inserção da linha lateral com a linha de meio campo, ele saía driblando. E quando chegava lá no fundo, ele cruzava. E eu não precisava ajeitar meu corpo. Tamanha a precisão do passe, né? Então, o centroavante, ele é a figura em extinção no futebol, e eu acho que ele está em extinção. Enfim, vamos vendo. Torcer para que o Pedro Raul, né? Eu ia puxar essa assunto de agora. São histórias que só o Serginho pode proporcionar, né? Mas eu queria puxar um pouco, a gente estava aproveitando para falar do Cero, falar da contratação do Pedro Raul, que o Ceará anunciou nesse final de semana, a contratação do Pedro Raul, e ele já chegou ontem aqui na capital para fazer os exames e já começou, já postou foto vestindo a camisa. E aí eu queria saber de vocês o que é que vocês acharam da contratação do Pedro Raul. Foi uma boa contratação? Ele vai render, não vai render? Ainda mais levando em consideração que é um jogador que inicialmente não queria vir porque um mês antes da negociação se concretizar, ele já tinha negado, mas aí o Corinthians quer livrar um pouco a folha salarial, né? Ele tem um salário bem alto de 720 mil, então acaba que o Corinthians quer livrar um pouco, aí o empresário vai conversar também, que é uma boa oportunidade, clube de Série A, e aí eu queria saber de vocês se foi boa essa contratação, começando pelo Fernando. E tem um detalhe aí que você falou dele não querer vir para o Ceará, não sei assim, o motivo, mas houve um trabalho grande de convencimento por parte do Pedro Henrique, né? Porque o Pedro Henrique foi companheiro dele no Corinthians e, explicou, cara, vem para cá, tem uma organização, embora eu questione essa gestão do João Paulo, mas de qualquer modo, tem uma gestão, a gente recebe em dia, a torcida é muito boa. E o Pedro Henrique, por exemplo, ele é um exemplo do que ele se tornou no Ceará, né? O desempenho dele... O atual artilheiro. Da equipe. E ele quer que o Pedro Henrique venha, porque ultimamente até por conta de o Pedro Raul não ter tido umas boas temporadas, né? Ele oscilou muito. E o que eu senti de boa parte da torcida do Ceará é que está apostando de que essa fase aí vai ser esta temporada de 2025 para o Pedro Raul no Ceará vai ser a fase de superação. Então, partindo desse ponto, eu acredito que tenha sido uma boa contratação para o Ceará. Pois é, eu fico meio balançado, não vou mentir, porque eu sou suspeito a falar, mas eu gosto muito do futebol do Pedro Raul. Na época do Goiás, eu acompanhei muito os jogos dele no Goiás, e era assim, era tiro e queda. Todo jogo era gol do Pedro Raul, todo jogo. Ele era o craque, já naquela reta final de Campeonato Brasileiro. Ele foi um dos craques, se não o maior craque na reta final do Campeonato Brasileiro, que ajudou o Goiás a não ser rebaixado, né? E logo depois saiu, ele foi direto pro Vasco? A trajetória dele, ele começou no Botafogo, né? Começou no Botafogo. Aí ele vai... Eu acho que ele passa no Vasco, eu não sei se antes ou depois do Goiás. Acho que foi logo depois. E aí, já no Vasco não foi essas coisas todas. Já não foi tudo isso, já não conseguiu apresentar o futebol que ele é capaz de apresentar. E aí fica a dúvida, por que isso?
Será que é na questão mental? Eu fico preocupado pro Ceará em contratar um jogador desse, caro do jeito que ele é um jogador caro. O Ceará vai pagar quase 400 mil de salário para esse jogador, dividindo junto com o Corinthians, né? E se ele vai render tudo isso? Porque a gente já defendeu aqui em outros programas, eu principalmente já defendi muito, de que o emocional do jogador é muito importante para a fase dele. O emocional é. Então, se o cara não quer estar aqui, se o cara não tá a fim de jogar, será que é uma boa? Entendeu? Essas perguntas, o Ceará, por exemplo, você denota que ele está um time em ascensão, né? Alguns jogadores, assim, parece que melhoraram, inclusive, a produção, né? O lateral direito, que o nome dele, ele se firmou na posição, né? O Dieguinho tá muito bem, né? O Dieguinho. Diego joga bem, joga de volante, joga pelo meio também. Tem o Rômulo que chegou precedido da Fama, que tem um potencial enorme para jogar. Então, fazer um campeonato nacional pelo Ceará é bom. Então, quer dizer, o Ceará está mais ou menos estruturado, o diretor de futebol, né? Ele parece que consegue blindar lá, livrar das crises. O técnico Léo Condé é um cara que conversa bem, ele fala bem, e você não vê ele criticando o jogador A ou B, ele mesmo perdendo. O ano passado ele nunca fez isso. Então o Ceará ele caminha, o departamento de futebol do Ceará caminha dentro de uma certa estabilidade, né? Fernando já falou aqui, que Pedro falou para ele, olha, vamos para lá, que tem torcida, tem isso, tem torcida, tem tudo. A torcida, o ano passado, ela deu exemplo, né? Ela segurou o time nos jogos no Castelão, com força, com vontade, com tudo. Então, ele pode, entendeu, receber essa boa onda e, de repente, quem sabe se ele acerta uma cabeçada, acerta uma pedrada, faz um gol, porque aí vai depender dele também, né? E ele veio, a princípio não quis vir, acabou vindo, quer dizer, pode ser um lugar que dê a ele a chance dele novamente voltar a brilhar no futebol brasileiro, né? Como você já falou. Vamos aguardar, a gente tem que aguardar para ver como é que isso ocorre. Ele não fez uma boa temporada no ano passado pelo Corinthians, mas eu acho até engraçado que se você parar para olhar, porque torcedor gosta de pegar no pé, né? Então você vê assim na internet, compilado de gols perdidos do Pedro Raul. E realmente tem gols que são assim, gols que o centroavante não deveria perder. Mas eu ainda tenho uma esperança de que você vê um refinozinho ali na bola. Eu acho que é muito questão de confiança. Então, confiança e também trabalho, né? Isso aí essa questão trabalho. De caprichar nas finalizações, isso aí vai muito também do treinamento. Porque assim, ele tem que colocar na cabeça de que ele está indo para um clube que acabou de subir a Série B, mas o Ceará ele está cada vez mais conseguindo firmar a participação dele na Série A nos últimos anos. O Serginho pontuou essa questão da torcida. A torcida do Ceará foi espetacular no ano passado, foi crucial para o acesso do time. Então ele não pode colocar na cabeça de que ele está sendo emprestado para um time pequeno só para jogar fácil, porque não vai ter jogo fácil. Não vai ter. Ele vai continuar jogando na Série A da mesma forma. Então assim, é complicado. Ele vai ter menos concorrência do que no Corinthians, né? Porque o Corinthians, a concorrência está grande hoje em dia, mas não vai ser fácil. Eu acredito exatamente, né, nessas conversas que o Pedro Henrique teve com ele, mostrando, e eu acredito que ele vai continuar tendo essas conversas, e ele vai ver e vai, fazer tudo para não decepcionar a torcida. Porque, como eu disse, a torcida está apostando, pelo menos com os torcedores do Ceará com quem eu conversei, que vai ser o ano da superação, e ele sabendo que, para ele, se ele pensa em alçar voos mais altos, tudo depende do bom desempenho que ele venha a ter nesta temporada jogando pelo Ceará. E ele tendo um bom desempenho, pode ter certeza que a torcida vai apoiar, e até tendo a grande possibilidade de a torcida, ao final da temporada, pedir para ele ficar pelo menos mais uma. Porque o Ceará, né, tem essa coisa de se desfazer dos bons jogadores
rapidamente como foi esse equívoco da gestão atual da diretoria de negociar o Eric Puga. Eu vi muito torcedor falando, será que o Pedro Raul vale mais a pena do que o Eric Puga? Na minha opinião, não, né? Mas isso aí são coisas que a gente vai ver no futuro. E vale ressaltar também que o Ceará já joga nesse domingo contra o Maracanã, pela semifinal do Campeonato Cearense. E antes de finalizar, eu queria só comentar também, né, que o Fortaleza vai enfrentar o Ferroviário 3 jogos seguidos, num período aí de 8 dias, período muito curto. Então o Clássico das Cores vai ser bem bacana de assistir, porque os times vão se enfrentar agora nesse sábado, já pelo Campeonato Cearense, depois vão se enfrentar pela Copa do Nordeste e depois vão se enfrentar novamente pela semifinal do Campeonato Cearense, né? E vão decidir quem vai ser o finalista pro Campeonato Cearense. E vale ressaltar também que o Ferroviário ele tá numa crescente muito boa, e vai ser um jogo difícil. Mas isso a gente vai ver no final de semana. A CBF vai acabar se aperfeiçoando e complicar o futebol. Eu tenho quase que certeza que no rumo que eles vão acabar botando, de repente, numa semana, para uma equipe enfrentar a outra 4 vezes. Tamanho número de competições que ela comanda no país, o campeonato acaba já, um campeonato que durou 45 dias. Veja bem, um campeonato estadual, sabe, que durou 45 dias. É deficitário? E qual o problema o que interessa é a cultura futebol, é o país futebol, entendeu? Isso interessa. Aqui e acolá você vai ter, mas é possível fazer um campeonato mais amplo e tudo. Fortaleza e Ceará joguem com o seu sub-20, joguem com o Atlético Paranaense, já fez isso no Paraná, mas a CBF não quer saber, a CBF quer. Então você vai ter aí, mandam o calendário, você tem a Federação Cearense de Futebol, tem 45 dias para botar todos os jogos, aí tem a Copa do Nordeste pelo meio, que é uma competição da CBF, entendeu? E vai espremendo tudo, e, quer dizer, terrível se enfrentar 3 vezes numa semana. Em questão de uma semana. E é uma coisa que o Serginho tocou aí, que principalmente jogadores de outros países reclamam. Chegam para jogar no Brasil, alguns já recusaram por conta do calendário do futebol brasileiro. É muito jogo, pouco tempo de descanso, que você vê na Europa, por exemplo, geralmente os jogos são nos finais de semana. Uma competição, outras vezes no meio de semana, mas se jogar no meio de semana, ele já não joga no fim de semana, joga no outro meio de semana. Ou seja, geralmente os jogadores têm uma semana para descanso e treinamento. No futebol brasileiro, não. E eu vi até hoje um post do Chagas Vieira, que é o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, colega nosso, jornalista, ele citando que serão 5 jogos no Castelão em 7 dias. Não tem gramado que aguente. E depois a culpa vai vir por cima da gestão estadual, quando a gente sabe que não é. E jogos que poderiam, e eu concordo até com Chagas, poderiam ser realizados no Presidente Vargas. Que o PV agora está tendo um breve descansozinho, né? Que eles praticamente reverteram a situação. O PV estava tendo jogo direto. E isso que o Fernando falou aconteceu também com um jogador grande recentemente, que é o Soares, que o Soares veio para cá pro Brasil, sendo que aí ele passou boa parte machucado, com dores, continuou jogando, mas com dores, e teve que sair porque não aguentava mais a rotina de jogos aqui e foi jogar lá nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, vamos ver o resultado do final de semana. Eu acho que vai ser bem perigoso, principalmente para o Fortaleza, porque vão ser 3 jogos difíceis e que já está na sequência de derrotas, então o psicológico vai pesar muito em cima do Fortaleza nesse ponto. Ainda não está essa situação de demissão por Vojvoda, mas quem sabe, se esses jogos derem errado, pode começar a existir essa conversa, entendeu? Então vamos ver como é que vai ser esse jogo, que vai ser um jogo bem complicado. Eu penso que seria, se o Fortaleza, por exemplo, ganhar, por exemplo, 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 o Fortaleza, por exemplo, ganh
uma boa oportunidade de, caso o Fortaleza aconteça mais 2 derrotas seguidas, ou coisa de bancar o técnico. Por que bancar o técnico? Porque o problema não é o técnico. O problema não é o técnico, assim como o problema não é o jogador A, B ou C. O conjunto das coisas, de repente, não funciona. Ele já mostrou resultado, né? Claro. Pega aí o Manchester City. Pega Guardiola, por exemplo, que foi um extraordinário jogador de meio campo, entendeu? Sabe, jogou muita bola. O Manchester City já foi campeão da Liga dos Campeões, já foi campeão inglês, entendeu? O time ótimo está com os mesmos jogadores e não consegue render. Entendeu? E está lá, o Guardiola vai ficando. Eu quero saber, entendeu? Essa questão é o seguinte: o Vojvoda é um cidadão inteligente, é um cidadão fino, é um cidadão que deu muita força para o futebol cearense, e como o jeito dele ser, ou seja, chega, não terminou a faculdade de medicina porque gosta de futebol, e aí foi jogar futebol, foi ser técnico, aí vem para cá, a primeira coisa que ele faz é morar na concentração. Isso. Foi morar na concentração. Não, eu quero morar na beira-mar. O jogador tal quer casar com a modelo tal. Do Vojvoda vem com a simplicidade. Cara, eu costumo usar uma figura que ele parece que, se um passarinho passar e ver o Vojvoda, ele pousa no ombro dele, como pousa no ombro de São Francisco, entendeu? E você vê que o Vojvoda, já vi casos, até um conhecido meu, encontrou o Vojvoda no shopping, esse meu amigo torcedor do Ceará, tirou uma foto com ele e disse: estou do Ceará, mas eu gosto do seu trabalho, gosto do seu jeito como ser humano. Assim, é uma figura super educada, se dá bem com todo mundo, não é odiado pelos adversários. Então, é isso aí, tem que haver essa de bancar. Todo lado dele. E caso o Ferroviário consiga ir para a final... Ótimo futebol, ótimo. Entendeu? O Fortaleza não vai se acabar por causa disso. Exatamente. E o Ferroviário na final. E eu torço para que nessa partida, Ciel e Alanzinho, que é um jogador aí, rapaz, 5 gols no campeonato, cada um mais bonito que o outro. Tu viu já os gols que ele fez do Ferroviário? Sim. O jogador sabe jogar e tudo. Fui saber a história dele. Ele já jogou por aí, já rodou o mundo e tudo. Tem 24 anos e estava sem clube, não sei o quê. Aí veio para o Ferroviário com contrato só até o fim da competição. Já está todo mundo de olho nele aí. É o grande destaque do Ferroviário. Né? Mas eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, agradecer a presença do Serginho, agradecer a presença do Fernando. Podem dar as considerações finais de vocês. É um maior prazer estar com vocês aqui e o público aí cada vez mais aumentando. O Fernando sabe dar os toques aqui, ele fala: toca o sininho. Agradecer a você também que nos acompanhou, e só dando um toque final, o Ceará tem que tomar cuidado com o Maracanã, que não vai ser fácil não. Então até a próxima terça. Também queria agradecer você por mais uma companhia nessa terça-feira, e a gente vai ficar ligado nos jogos do final de semana. Se você gostou, dá o seu like, acompanhe a opinião em todas as redes sociais, e eu encontro você na próxima terça-feira.